Bom dia, estamos de volta para continuarmos o estudo da nossa lição. Oramos para que o Espírito Santo nos inspire. Espero que você também já tenha orado hoje e que a graça do Senhor esteja conosco, né? Nesse dia, neste estudo. E vamos continuar o estudo da nossa lição Andando em Espírito. E desta vez nós vamos para a página 67, tá? Estudaremos o segundo tópico, o de segunda-feira, que traz o título Vigiando Nossa Própria Atitude. Percebamos que é uma lição pessoal, não é para A ou B, ou para a gente estudar e ficar pensando, olha, o fulano tem que estar na igreja sábado, porque ele precisa ouvir, ele precisa estudar essa lição, ou imaginar, olha, eu oro para que o fulano estude, porque essa lição é para ele. Pode ser para ele também, mas é principalmente para nós. Porque se Deus fez chegar até nós essa mensagem, é porque é uma mensagem para nós, é uma mensagem pessoal. E é um aspecto, a nossa atitude, a nossa própria atitude, como diz o tópico, é um aspecto que nesse dia precisa de uma atenção especial. Vejamos então, vamos começar já na pergunta A, que diz assim, ó: que advertência é dada contra o hábito vicioso de criticar duramente os outros? E por que isso ocorre? Você conhece alguém assim? Que gosta muito de criticar as outras pessoas? Sempre tem um motivo, sempre tem um quê, sempre tem um mais, sempre tem um porém sobre alguém? Pois é. Talvez eu seja assim em alguns momentos, talvez você se comporte desse jeito e seja até de forma involuntária, quem sabe? Estamos aqui para aprender. E se dermos lugar ao Espírito Santo, isso vai acontecer, né? Vamos ser transformados. Mas vamos lá. Qual é a advertência? São duas perguntas aqui. Qual é a advertência e por que isso ocorre? Vamos ler os versos? Gálatas 5,15, olha só. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Estranho, né? Essa abordagem falando para crentes, como assim crentes, cristãos se devorando uns aos outros? E a advertência de Paulo é, olha, estejam alertas, fiquem atentos, para que vocês não se destruam. No Salmo 59, verso 12, diz assim: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Então aqui nós temos o perigo, né? Geralmente as pessoas que se demoram em criticar, que se debruçam demais em falar mal da vida dos outros, em se devorar, como Paulo aconselhou os Gálatas, são pessoas que ficam presas na soberba, né? Isso ocorre porque elas esquecem de se focar no mestre, né? E dão lugar aos seus próprios sentimentos. Que o ser humano, ele é assim, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele é soberbo, né? E o apóstolo Paulo, ele nos adverte para que essas práticas não sejam nossas práticas, né? Que essa atitude não sejam nossas atitudes, porque o que vai acontecer? Vamos nos consumirmos uns aos outros, vamos nos devorar uns aos outros. Isso não é prática de cristão. Acontecia lá na igreja dos Gálatas, né? Olha só o que diz a nota. O eu sempre valorizará muito a si mesmo. À medida que os homens perdem o primeiro amor e não guardam os mandamentos de Deus, e aí começam a criticar uns aos outros. Mais para frente diz assim: Satanás tem procurado nutrir esse sentimento a fim de que os irmãos, na própria ignorância,
procurem devorar uns aos outros. Deus não é glorificado, mas grandemente desonrado, e o Espírito de Deus é entristecido. E sabe quem se alegra com esse tipo de situação na igreja? Satanás. O segundo parágrafo diz isso. Satanás se alegra muito, porque sabe que se puder colocar um irmão para vigiar outro irmão na igreja e no ministério, alguns ficarão tão desanimados e desencorajados a ponto de abandonarem o posto do dever. Essa não é obra do Espírito Santo. Um poder de baixo está operando no interior da mente e no templo da alma para colocar os próprios atributos no lugar onde deviam estar os de Cristo. Então fica a advertência para nós. Não nos dedicarmos, não ficarmos criticando uns aos outros, porque a crítica, ela dá lugar à destruição, à fofoca. E se tem uma coisa que tira a paz de um ambiente, de uma igreja, de uma família, são as críticas. E leva à destruição. Por isso que nós não podemos dar lugar a esse comportamento em nossas vidas. Além de entristecer o Espírito de Deus, nós desonramos a Cristo quando fazemos isso. E na pergunta B, é uma continuação do assunto, lemos assim: como podemos ser libertos da raiz da divisão, os pensamentos cruéis? E agora, anota, a primeira pergunta, ela fala sobre as atitudes, as palavras. A segunda vai enfatizar os pensamentos. Efésios 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Então, aqui nesse verso bíblico de Colossenses 3, 12 a 15, nós vemos alguns imperativos, Revesti-vos, suportando-vos uns aos outros, perdoar, são ações que devem nos preencher. E quando nós falamos de perdão, perdão é um assunto assim, às vezes um tanto polêmico, Mas quando nós perdoamos, o maior beneficiado somos nós mesmos, porque Cristo nos perdoou. Então, nós também devemos perdoar. E como podemos ser libertos, voltando à pergunta, Como podemos ser libertos da raiz da divisão? Andando na luz, E como se faz isso? Olha a receita que está na nota. Penúltimo parágrafo da nota, irmãos. Andar na luz significa estar decidido a exercitar o pensamento e exercer força de vontade no esforço fervoroso para apresentar a Cristo em doçura de caráter. Isso é andar na luz. É representar bem a Cristo para as pessoas. Doçura de caráter não é fácil, mas com a graça de Cristo é possível. E os nossos pensamentos, eles vão sendo influenciados. Nossas ações são influenciadas pelos nossos pensamentos e vice-versa. E através da nossa prática de demonstrar Cristo para os outros, nós vamos andando na luz, como diz aqui. Para concluir, coisa terrível é obscurecer o caminho dos outros e atrair sombras e mais sombras sobre nós mesmos. Então, quando nossos pensamentos são obscuros,
quando nossas ações são obscuras, nós escurecemos o nosso caminho, mais até do que o dos outros que estão sendo alvo das nossas críticas, dos nossos maus pensamentos. Que cada um cuide de si. Não responsabilize os outros pelas suas próprias falhas de caráter. Queridos, nós vamos dar conta de nós mesmos perante Deus. As falhas de caráter são nossas e é pelo poder do Espírito que elas poderão ser transformadas. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que possamos refletir naquilo que temos falhado, no que tem ocupado os nossos pensamentos, para que possamos atender o chamado de andar na luz e representarmos a Cristo com doçura de caráter. Fique com Deus e até amanhã para continuarmos o estudo dessa lição.